Lucas Dias, a gente vai virar a chave aqui agora para discutir algo que estamos debatendo desde ontem após o clássico, que foi o fato do Renato simplesmente ter fugido. Renato não concedeu a sua entrevista coletiva, o presidente Alberto Guerra falou sobre isso na sua coletiva, aumentou ainda mais a discussão e a polêmica sobre o tema. Lucas Dias, nos traga mais detalhes sobre isso, por gentileza. Pois é, Gamba, até porque essa saidinha do Renato acabou roubando a cena e até tirando um pouco do foco do que aconteceu dentro de campo. E até para contextualizar para quem está chegando agora aqui nos Donos da Bola, ontem, enquanto os repórteres na sala de coletivas do time visitante no Estádio Beira-Rio aguardavam o técnico Renato Portaluppi para falar sobre a derrota no Clássico Grenal 440, o que a assessoria do Grêmio informava antes do que seria a chegada do técnico Renato Portaluppi é que Renato já não estava mais no Estádio Beira-Rio. Isso porque ele tinha um voo marcado para o Rio de Janeiro. Isso mesmo, ele foi ao Rio de Janeiro na noite do último domingo, antes de que pudesse conceder a entrevista coletiva. E isso foi um tema bem importante que foi abordado pelo presidente Alberto Guerra. Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão na lateral do treinador, a gente entende, né? Ele tem um compromisso amanhã de manhã, a gente acha que ele deveria estar aqui também dando as suas explicações, mas enfim, é uma decisão que ele tomou e que internamente a gente vai avaliar isso. O clube não poderia exigir a presença do Renato nessa entrevista ou o Renato que faz a sua escala? Não é o Renato que faz, poderia exigir e exigiu, mas ele tinha o compromisso e saiu. Eu não poderia trancar a porta e dizer tu não sai daqui. O que se pode fazer com essa questão? Internamente a gente vai avaliar, vai discutir, vai falar com ele na representação. Internamente a gente, de novo, né, não vou aqui publicamente, mas é importante que eu expresse que o presidente não está de acordo, o conselho de administração não está de acordo, e de novo, né, o que se pode fazer? Demissão? Obviamente não é o caso, né, isso seria punir o Grêmio, seria punir o time, ele está indo muito bem, está fazendo um excelente trabalho, mas tomou uma atitude, vamos dizer assim, contrária ao que a gente achava como melhor. Diogo Rossi, quero saber a tua opinião. Falamos bastante sobre isso também ontem, com o Neto no apito final. Foi ou não foi uma fuga do Renato? A direção do Grêmio sabia há quanto tempo? Será que a direção do Grêmio negligenciou o resultado do Grenal e só se preocupou com o tema depois da derrota do Grêmio no Clássico, Diogo? Gamba, na verdade não foi uma fuga, né? Eu entendo essa corneta sobre fuga e tal, mas não foi, né? O Renato avisou a direção faz uma semana, né, de que não concederia entrevista coletiva independente do resultado, pois tinha um compromisso e precisava ir ao Rio de Janeiro. Eu admito, né, que eu não sei exatamente qual é o teor do compromisso particular que ele tem, mas é um compromisso particular. Inclusive, eu conversei com o Renato ontem à noite, né, ele deixou bem claro aí que não falaria sobre o jogo comigo, né, até porque não conversou com outras pessoas, mas reafirmou que avisou a direção do Grêmio faz mais de uma semana. O presidente Alberto Guerra tinha uma expectativa, né, de que o Renato pudesse mudar de ideia, especialmente pelo resultado. Isso não aconteceu. Eu conversei com membros do Conselho de Administração do Grêmio, que um deles, inclusive, me disse que foi pego de surpresa sobre este fato, né, de o Renato não conceder entrevista coletiva. Mas muita gente tem concordado aí com o que eu tenho falado com algumas pessoas, de que o resultado aflora, né, a forma como o Grêmio jogou, a forma como aconteceu o resultado. Eu tenho alguns pontos, Gamba. Primeiro, o combinado, ele nunca sai caro, tá? Se foi combinado, tá combinado. Então, para mim, isso vai valer aqui na Band em todos os momentos, vale na minha vida, se eu combino com alguém alguma coisa, vale essa coisa independente do que houve. Agora, eu profissionalmente acho que o Renato tinha que ter falado. Pega 5 minutos e fala. Grava um vídeo institucional, dando a sua explicação sobre o resultado e fala. O Renato tinha que ter colocado a cara dele à tapa. O Renato, ele é, para mim, um dos principais técnicos do Brasil, é um ídolo que eu tenho, mas ele errou. Errou muito, ele tinha que ter falado, colocar a cara à tapa para dar uma resposta mínima que fosse ao torcedor que estava envergonhado, era o que ele tinha que ter feito. E aqui, Gamba, hoje pela manhã eu fui procurar, porque eu já tinha me lembrado ontem mesmo disso, mas eu estava com a cabeça inchada e fui só hoje pela manhã procurar. O presidente Romildo Bolzan Júnior, que tem seus defeitos, mas tem muitos acertos também, ele foi perguntado em 3 de novembro de 2022 qual é o conselho
que ele daria para o novo presidente do Grêmio. E ele deu um conselho que o presidente Alberto Guerra, infelizmente, não ouviu, presidente que eu respeito. O presidente Alberto Guerra recebeu o seguinte conselho: não entreguem a chave da arena para o Renato. E mais uma vez, um presidente deu tudo que o Renato queria. Tudo bem, presidente? Eu sei que o senhor queria que ele falasse, eu sei que o senhor não poderia prender ele no vestiário, mas, presidente, quem manda é o senhor, não é o Renato. Isso é polêmico, né? De novo volta esse assunto do Renato ter a chave da arena, a chave do vestiário. Já foi dito que o Renato é o presidente do Grêmio. Muito se fala sobre a importância do Renato, quanto o Renato manda no Grêmio hoje. O Renato errou. O Renato errou, Farid. Posso fazer só uma pergunta? Se tivesse atrasado o jogo, o Renato então ia abandonar o jogo porque tinha um avião? Não pode atrasar. Com todo respeito... Se tivesse dado qualquer... Isso é uma balela. Não é essa expressão, não é pra ti, mas com todo respeito, o que o Renato fez ontem é varziano. Claro, evidente. É varziano. O Renato, claro que errou. Tinha que ter falado ontem. E eu concordo, faz um vídeo, já que não pode, porque o Diogo falou com ele ontem, eu também falei com ele, e eu disse, mas não poderia ter falado 5 minutos, não daria tempo de chegar na sala de embarque, não daria tempo de chegar. Então podia ter gravado um vídeo, ter falado, ter explicado, errou o Renato. Agora, e quanto a mandar? Evidentemente que o Grêmio hoje é totalmente dependente do Renato. É sim, o Grêmio é. Se é um acerto ou se é um erro, e eu acho que é um erro demasiadamente dar todos os poderes, mas também sei que muitas coisas que acontecem no vestiário nem chegam ao vice-futebol do Grêmio. O Renato é hoje, claro que teoricamente, claro que o cargo é do Dr. Antônio Brum, mas o Renato é quem assume. As broncas do vestiário, elas são aparadas pelo Renato. Renato tinha que ter falado ontem, evidentemente que tinha que ter falado ontem, independentemente se ganha, se perde ou se empata. Outra coisa, se já sabia, e o presidente disse que já sabia que o Renato já havia comunicado, por que a assessoria do Grêmio não comunicou antes do jogo? Renato não vai falar, acabou. Renato não vai falar, quem vai falar é o Alexandre Mendes. Terminou, o seu auxiliar. Agora, depois do jogo, da maneira que o Internacional perdeu, parece que houve alguma coisa dentro do vestiário. O Internacional ganhou. Desculpa. O Internacional, se que o Inter perde tanto que me expressei mal. Farid, tem uma questão nisso tudo, tá? Tivesse ganho o Grêmio, Ribeiro Neto. Sairia Lorina. Ninguém daria bola. Ninguém estaria debatendo que o Renato saiu e não concedeu entrevista. Mas igual teria que falar. Eu concordo, mas ninguém estaria debatendo isso. Eu acho demasiado. Ninguém. E teria virado corneta. Eu acho demasiado. Óbvio. Eu acho demasiado, Alexandre, todos que nos assistem, folga até quinta-feira. Não, esse é um outro assunto. Não, mas esse é um outro assunto. Eu concordo, mas é um outro assunto. Mas peraí. Mas eu tenho a solução. Vamos. Não, só um detalhe para não passar batido, né, Ribeiro? O presidente Guerra fala na entrevista ontem que não comunicou antes que o Renato não falaria, porque esperava que o Renato mesmo mudasse de ideia. Não esperava a derrota, Diogo. Não, gente. Mas não ia mudar o horário da passagem. Não, tudo bem, gente, agora o Renato diz pro Farid que a direção sabia uma semana. Aí o presidente vai para a entrevista e diz, do segurança ao presidente ninguém concordou. Mas e como é que o Grêmio aceita, Ribeiro? Mas eu tenho a solução. Esse é o ponto. Eu tenho uma solução. Prestem atenção. O que eu disse sobre o Internacional em relação ao Grenal após a eliminação, companheiros? Era uma oportunidade. Mais do que uma pressão, mais do que um outro estresse, o Grenal surgiu de presente para o Inter como uma oportunidade para tentar dar a volta por cima, dar o alento para a torcida, e o Inter aproveitou, correto? Beleza. Então eu quero falar com o presidente Guerra, que aliás, acho que foi muito corajosa a palavra do presidente. Eu não me lembro de outro dirigente ter sublinhado, mas com todas as letras, a sua contrariedade a Renato Portaluppi. Eu não me lembro, tá? E isso aí não é fácil, porque você está falando do maior ídolo do clube. Aliás, o Renato virou uma bengala do Grêmio. Ribeiro, embora ele não tenha concordado, ele acatou. Tá, esse é o ponto. Beleza. Embora ele não tenha concordado, ele acatou. Agora eu vou dar a solução. Presidente Guerra,
faça desse limão uma limonada. Sabe que o fato apareceu para o senhor? Como é que o fato apareceu para o senhor? Como uma oportunidade. O presidente Guerra tem finalmente a oportunidade de estabelecer ou reestabelecer, na verdade eu acho que estabelecer. Hierarquia. Nunca teve. A hierarquia. Perfeito. Aliás, presidente, faça o que o senhor fez no episódio do vice de futebol Calef. Dito pelo senhor mesmo, olha, a hierarquia precisava ser mantida. Pois então, o senhor faça exatamente isso. Não tem que demitir, não tem nada disso. Renato volta, tem uma conversa, e eu, de preferência, tá? Só entre o senhor e ele, tá? Porque o resto não interessa. E estabeleça a hierarquia. E digo mais, tá? O senhor pode avançar isso aí. Ó, Renato, o negócio é o seguinte, os dias de folga agora tá aqui na minha mesa, tá? Isso aí. Eu é que vou decidir quantos dias de folga, a logística, tudo eu que vou decidir, tá? Tu é o nosso maior ídolo, tu é um grande treinador, nós te queremos aqui, né? E ganhas bem para isso, né? Tu é o nosso escudo, tu faz 500 coisas. Mas o Grêmio é presidencialista. Então, aproveite a oportunidade que apareceu para o senhor de estabelecer a hierarquia. Quem sabe o futuro do Grêmio não reserva coisas melhores nessa relação. Quando o presidente diz que a decisão foi unilateral do treinador e que o Grêmio exigiu a presença dele e o Renato não permanece, há aí claramente uma insubordinação do Renato. Quebra de hierarquia. Eu só quero lembrar uma coisa. Insubordinação do Renato no episódio. Eu só quero lembrar uma coisa aqui, não tem uma defesa a ninguém, tá? Até porque eu não tenho dirigente de estimação nem nada. Não tem? Não. Tem gente que tem? Tem. Eu só quero lembrar uma coisa. O presidente Alberto Guerra, a quem eu respeito muito, disse em uma entrevista coletiva que houve quebra de hierarquia quando demitiu Paulo Calef. Perfeito. Foi o que eu falei. Tá? E, assim, o Grêmio é uma sucessão de alguns erros nessa temporada. Só acho que demissão é uma demasia nesse caso. Demissão é uma demasia. Eu não sou favorável... Demissão é uma demasia. Não, peraí, só um pouquinho, Gama. Eu não sou favorável à demissão do Renato. Longe disso. Inclusive, eu acho que se o Renato for demitido, o Grêmio não vai para a Libertadores. E concordo com o Farid, viu? Concordo com o Farid. O Grêmio hoje é dependente do Renato. Mas isso é um o Grêmio problema. não montou uma estrutura para ser independente. Isso é um problema. É ruim, tá? Só que eu acho que o presidente... É muito grande para ter uma bengala. Só que eu acho assim, eu entendo que o presidente estava, né, numa fã da situação, estava com a cabeça quente, ele tinha que falar alguma coisa, ele tinha que dar uma explicação, já que o Renato não estava lá. Só que a manifestação do presidente joga contra ele mesmo. E essa semana ele vai ter que tomar uma decisão. Querendo ou não, ele vai ter que tomar uma decisão. E assim, a decisão que ele tomar vai ser ruim. Porque ou ele vai quebrar a relação com o Renato, que para mim seria frustrante e seria determinante para o Grêmio não ir para a Libertadores da América, ou ele vai ter que assumir que errou ao expor o fato do Renato e assumir que o Renato tem um poder tão grande que ele escolheu não dar entrevista e não falou. E isso é um problema. É muito boa a tua leitura. Muito boa, porque o presidente Guerra, quando ele expõe a situação, ele traz para si uma responsabilidade de resolver. Quer dizer, se ele não expõe, Farid, inexiste. Se ele não expõe, fica aquela coisa, não, tinha um acordo, o Renato ia sair. Ele bate de frente com o Renato. Ele desabafou. Ficou claro que ele desabafou. Mas eu acho... Mas exige dele agora uma atitude, Mas Farid. evidente, mas eu acho que essa atitude... Acho que a conversa com o Renato ela já ocorreu. Aí eu estou achando, não é informação. Vai ter uma reunião quinta-feira. Tá, mas eu acho que por telefone já devem ter trocado com alguma conversa por telefone ontem mesmo. Não sei. Acho que não, Eu também não tenho essa certeza. Também não tenho essa A certeza. cabeça estava muito quente. Tudo. Mas aí esfria Não, mas eu também acho que a cabeça quente é pior, Farid. Teria acontecido coisa pior com cabeça quente. Eu, de cabeça quente, faria bobagem. Eu acho que vão conversar e vão dizer assim, tá tudo resolvido e o Grêmio segue, o Grêmio vai focar mais agora e... Alexandre